Bom dia para você, como você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje, dia 9 de fevereiro, estamos aqui para mais um dia de agradecimento, de louvor, de adoração, sendo gratos a Deus por esse dia maravilhoso e contemplarmos as belezas do Senhor, nos alegrarmos por tudo que Ele nos tem dado, estarmos felizes por tudo que estamos vivendo. Somos gratos ao nosso Deus, somos gratos ao Eterno, ao Santo, somos gratos ao Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou acima de qualquer coisa, Ele nos presenteou, Ele nos deu graça, Ele nos deu virtude da presença do Seu Espírito. E aqui estamos nós falando do Espírito Santo nesses dias, na descida do Pentecoste, na descida do Espírito Santo, onde o Senhor nos presenteou com o melhor presente, que é a sua presença. E sem a presença do Senhor nada somos, sem a presença do Senhor nada podemos, e nele somos mais que vencedores todos os dias. Vamos lá finalizar hoje o capítulo 2 do nosso livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, 42 vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os crentes viviam unidos e tinham todas as coisas em comum, pois vendiam as suas posses e propriedades e repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Todos os dias, em comum acordo, assiduamente, reuniam-se no templo e partiam o pão em casa, comiam juntos o alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e alcançando graça diante de todo o povo. E o Senhor ia agregando à igreja cada dia aqueles que haviam de ser salvos. Aleluia! Que palavra esses versículos nesta manhã, esses 6 versículos que finaliza com grande graça este capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E a gente não sabe nem como começar a falar sobre isso em tão pouco tempo. Mas diz aqui que a igreja primitiva ela se instaura ali com aquelas 3.000 almas. E diz que eles perseveravam, eles permaneciam, eles lutavam, eles perseveravam, eles tinham o âmbito de continuar a partir de qualquer coisa, mesmo que acontecesse qualquer coisa, eles perseveravam na doutrina, naquilo que eles haviam aprendido, no partir do pão e na oração. Ou seja, eles viviam um tempo da igreja primitiva de doutrina, de compartilhamento e de oração. E diz aqui que em cada alma havia temor, e por isso havia sinais e maravilhas. Veja que muitas vezes a gente se pergunta, a gente ouve nos púlpitos da vida, nos púlpitos das igrejas, nos altares, que não há mais sinais e maravilhas no meio do povo. E aqui está a resposta. Não há mais sinais e maravilhas porque as almas não têm mais temor. As almas não têm mais temor de Deus, as almas não têm mais temor de um Deus que é soberano, não tem mais temor do que Deus pode fazer com a nossa vida. Não temos mais temor, só queremos apregoar um Deus de amor, um Deus que só aceita tudo, que só aceita aquilo que é resto nosso, que aceita aquilo que ninguém mais quer, aí ele aceita. Então é esse o Deus que nós estamos pregando. Não temos mais o temor de um Deus que é soberano, de um Deus que é Pai, de um Deus que também exige, de um Deus que também pede, de um Deus que também cobra. Então esse é ter um temor de Deus. E diz aqui que havia sinais e maravilhas porque as almas tinham temor.
As almas acreditavam, havia milagres, porque havia temor no meio da igreja, havia temor a Deus, havia temor do fogo que consumia, havia temor daquilo que Deus poderia fazer quando entrássemos em situação de pecado. Por isso ninguém evitava o pecado. Evitava-se o pecado. Hoje é diferente. Pecamos porque queremos, porque não temos medo, porque achamos que porque Cristo morreu na cruz, tá tudo bem, ele perdoa todos os pecados e ponto e acabou. Então não temos mais temor. Perdemos o temor a Deus. E por isso os milagres, os sinais e as maravilhas estão se extinguindo no nosso meio. Estamos em extinção de sinais e maravilhas. Estamos em extinção de sinais e maravilhas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio da congregação. Por quê? Porque perdemos o temor. E todos os crentes viviam unidos. Tinham todas as coisas em comum. Eles davam todas as suas posses para um bem comum, para que a igreja crescesse, para que a palavra do Senhor se multiplicasse. E é incrível pensar nisso, porque hoje a gente vê as congregações, as igrejas, não é assim, é completamente diferente. Ninguém dá nada, muito menos as suas posses. Se puder, ainda arranca a lã das ovelhas. Se puder, ainda arranca tudo o que pode, pedindo ofertas, votos, coisas desnecessárias, vendendo indulgências, fazendo coisas que não traz a presença do Senhor, enganando a muitos, não a todos, porque aqueles que perseveram na doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações, não serão enganados, porque tem uma mente de Cristo. Ter uma mente de Cristo faz com que nós sejamos aptos a discernir os espíritos, a discernir o que é certo e o que é errado, a discernir o que é bom e o que é mal. E viviam unidos. Vendiam suas posses, diz aqui, e repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Mas veja que lá naquele meio havia um casal que a gente vai lembrar depois mais para frente, né? Que eles venderam a posse e agora me fugiu o nome dele, Ananias e Safira. Mas venderam suas posses e vieram para enganar a Pedro, dizendo que tinham vendido por um valor abaixo para eles guardarem um pouco. E de repente o Espírito Santo toma Pedro e fala a verdade e diz para um, você está mentindo e você ainda falou com o seu cônjuge para vir aqui e mentir. Dessa forma o seu cônjuge, quando voltava, cai morto também. E ali houve 2 mortes diante do altar do Senhor, porque mentiram o valor a qual venderam o seu terreno, a qual venderam a sua posse. Porque eles queriam guardar um pouquinho para eles. Existia temor no meio do povo de Deus. E ali diz que o povo entrou em grande temor diante do poder de Deus, porque Pedro foi avisado pelo Espírito Santo que eles estavam enganando diante do altar. Aleluia! E quantos têm enganado diante do altar? Quantos têm profanado o altar de Deus? Quantos têm feito coisas ilícitas sobre o altar de Deus em sã consciência? Eu não falo de pecado que a gente é pecador, comete todos os dias, os nossos pecados diários. Eu não falo disso, eu falo de coisas constrangentes, coisas agravantes, pecando, sabendo que estão pecando. Quantos bebem e sobem nos altares? Quantos se drogam e sobem nos altares? Quantos se prostituem e sobem nos altares? Quantos têm dupla vida e sobem nos altares? E professam o nome de Deus, achando que estão enganando aqueles que estão ali diante deles. Mas e o grande Deus? Não conseguimos enganar, porque o Senhor está vendo
tudo, já perderam o temor. Por isso não há milagres, não há cura, não há maravilha no meio das multidões. Dia após dia as pessoas estão dentro das casas de Deus, estádios lotados e almas vazias. Estádios, igrejas lotadas e almas vazias, que não conhecem o verdadeiro amor de Deus, que não conhecem o temor de Deus, que não conhecem o poder do Senhor, que não conhecem aquilo que Deus faz. Lugares cheios e almas vazias, de Candarabá-Suriandarai, lugares cheios e almas vazias, perderam o temor do Senhor, perderam o temor no Senhor. E todos comiam em comum acordo, reuniam-se no templo e partiam o pão em casa, comiam juntos o alimento com alegria e singeleza de coração, comiam aquilo que Deus dava, todos juntos, todos unidos, igreja unida, congregação unida, congregação plena, congregação cheia do Espírito. Onde há o Espírito Santo, há compartilhamento. Compartilhamento de bênção, compartilhamento de dores, compartilhamento de pão, compartilhamento de subsistência, compartilhamento de hospitalidade. Há que ter compartilhamento quando estamos na presença de Deus. Há que ter compartilhamento quando buscamos a presença de Deus. Quando dissemos que somos cheios do Espírito, compartilhamos, louvando a Deus e alcançando graça diante de todo o povo. E o Senhor ia agregando à igreja, cada dia, aqueles que haveriam de ser salvos. Veja aqui, a palavra do Senhor vai dizer que ninguém vem ao Pai, se o Pai mesmo, ninguém vem a mim, disse Jesus, se o Pai mesmo não enviar. E aqui está reforçando esta palavra, porque diz, e o Senhor ia agregando à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. O Senhor ia enviando à igreja aqueles a quem Ele queria que ali estivessem. O Senhor ia enviando à igreja aqueles que Ele queria que ali estivessem. O Senhor que ia enviando os fiéis para aquele lugar. O Senhor que ia enviando aqueles que deveriam ser salvos. Muitas vezes nos batemos, lutamos, trabalhamos, nos esforçando, buscando almas, lutando com uma alma que não quer servir a Jesus. E diz aqui que o Senhor ia agregando à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Então, se é o Senhor que agrega, se ninguém vem a Jesus sem que o Pai lhe dê permissão, há pessoas que não querem, então não vão ser salvas. As pessoas que não querem, o Pai não obriga. Você tem a escolha de dizer não. Essa escolha o Senhor nos deu, de dizer não, não quero ser salvo, não quero morar com Jesus, não quero reinar com Ele. Então aqui está dizendo que o Senhor ia agregando à igreja. O Senhor ia juntando à igreja aqueles que queriam, aqueles que haveriam de ser salvos, aqueles que Ele quisesse, aqueles que Ele permitissem que estivessem ali. Não ia de qualquer forma, qualquer um que chegasse, não. É aqueles que o Senhor enviava. É aqueles que o Senhor enviou. É aqueles que o Senhor tocou no coração, para que entre por estas portas, para que entre pelas portas da salvação, através de Jesus Cristo. Eu espero que essa palavra nessa manhã possa trazer reflexão para você, assim como está trazendo para mim, e que o Espírito Santo possa encher o teu ser, e que nós tenhamos estádios cheios e almas cheias, igrejas cheias e almas cheias da presença de Deus, não estádios cheios e almas vazias da presença de Deus. Que tenhamos comunhão com os outros. Deus abençoe o seu dia, Deus lhe dê a paz e a comunhão em nome de Jesus.